Olá, eu sou Clédson Carlos e esse é mais um momento devocional da Igreja Presbiteriana do Brasil em Castanheira. E desde já quero deixar destacado aqui que hoje nós damos início a uma série de devocionais, são 8 devocionais sobre relacionamentos interpessoais. Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para no decorrer dessa série você ser avisado das devocionais que forem colocadas no nosso canal. E hoje, nessa primeira devocional, dando uma introdução, eu quero falar sobre os relacionamentos e os seus desafios. Primeiro eu quero ler um texto lá de Hebreus, capítulo 12, verso de número 14, que diz o seguinte, lá vai falar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz, esse termo de seguir a paz com todos, que faz parte de uma vida de santificação. Eu falei que é sobre relacionamento interpessoal, mas o que é isso? Relacionamento interpessoal é um termo usado no âmbito da psicologia, da sociologia, para expressar a ideia de um relacionamento entre duas pessoas ou mais. E esses relacionamentos, eles podem ser desenvolvidos no contexto que a pessoa está inserida, seja dentro do lar, seja no trabalho, seja na igreja. Nós nos relacionamos com alguém, Nós nos relacionamos com alguém. Isso é relacionamento com outra pessoa, relacionamento interpessoal. E olhando para a palavra de Deus, você vai ver esse termo no contexto cristão, sobre mutualidade cristã, pessoas sendo chamadas para viver em união, para expressar esse amor para outras pessoas, e somos chamados a isso. E olha que maravilhoso, Se você for olhar desde o início da Escritura até o final, você vai ver que Deus nos criou como seres relacionais. Somos criados para nos relacionar com alguém. Lá no início você vê Deus colocou Adão lá no jardim, vê que ele está só e cria uma esposa para ele, para o auxiliar, para caminhar com ele, para se relacionar com ele. Somos seres relacionais. Primeiro, nós nos relacionamos conosco. Depois nós temos o relacionamento com as pessoas e temos também o relacionamento com Deus. 3 âmbitos aí desse relacionamento, 3 âmbitos que devem caminhar juntos, Comigo, com a pessoa e com Deus. Quando há algo falho nesse relacionamento, nós vamos sofrer os efeitos disso aí. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Será que o pecado, olhando lá para o início, em Gênesis, quando descreve a entrada do pecado no mundo, será que o pecado afetou os nossos relacionamentos? Com certeza sim. O pecado afetou a forma como nós interagimos com as pessoas e em vários níveis dos relacionamentos. Eu vou destacar apenas alguns aqui, mas se você olhar Gênesis capítulo 3, verso de número 12 e 13, quando logo após ali de Adão ter pecado juntamente com Eva, comendo do fruto ao qual Deus havia dito para não comer, e Deus chega para Adão e fala: Adão, o que aconteceu? O que te fez saber que você estava nu? O que desencadeou toda essa situação? Ele vai dizer: olha, a esposa que o Senhor me deu. Uma acusação. O pecado afetou o relacionamento interpessoal dentro do casamento. Mas será que tem mais? Tem sim. Logo depois, Gênesis capítulo 4, verso 8 ao 16, você vê o pecado afetando o relacionamento entre irmãos, laços familiares. Quando Caim inveja o que Abel está fazendo, trama no seu coração o desejo de matá-lo e pratica isso. Um pouco depois, Gênesis capítulo 6, verso 5, no contexto do dilúvio, a maldade no coração do homem, Deus olha e fala lá que viu Deus que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Desde o nascimento, ele viu que o ser humano era mal, afastado de Deus. Relacionamento com o Senhor foi prejudicado por causa do pecado. Gênesis capítulo 11, verso 1 ao 9, nós vemos o pecado também afetando o relacionamento entre comunidade. No contexto da Torre de Babel, o ser humano deixou de cumprir o seu papel, a qual Deus havia dito, e nós vemos Deus ali confundindo a língua das pessoas e dispersando eles para vários lugares. O pecado afetou o relacionamento em comunidade. O pecado também, no último ponto aqui, afetou o relacionamento na sexualidade. Romanos capítulo 1, verso 26 e 27 vai descrever que o homem e a mulher agora estão praticando a sexualidade totalmente contrário
aquilo que Deus os chamou a fazer. Então veja como que o pecado afetou isso. E por causa desse pecado, é que os relacionamentos são marcados de pessoas piedosas e não piedosas, pessoas que são estáveis e que são instáveis, pessoas que são ignorantes e outras que são cultas, pessoas que sabem criticar e outras que não sabem. E é muito importante nós entendermos isso, porque quando alguém vir e falar algo que afetar o meu sentimento, eu preciso lembrar, o relacionamento é marcado por pessoas imperfeitas. Não somos perfeitos, o pecado afetou isso e é um grande desafio. O desafio que nós temos para os nossos relacionamentos, então, é criar relacionamentos saudáveis. Cultivar relacionamentos onde é possível, sim, duas pessoas ou mais conviverem juntas. Mas só é possível criarmos relacionamentos saudáveis se nós apresentarmos a proposta do Evangelho. O que vai estruturar os nossos relacionamentos não é aquilo que nós achamos ser o correto, aquilo que há pilhas de livros que já foram escritas sobre isso. Não, é aquilo que Deus diz, o que é de fato um verdadeiro relacionamento. E isso só é possível quando nós entendermos que Cristo Jesus morreu, entregou sua vida para que nós pudéssemos transformar isso. Cristo Jesus, Ele deu a sua vida para que a gente seguisse o exemplo dele, de que é uma entrega, de que é se doar para isso. Não é eu lutar para um relacionamento onde eu vou estar buscando o benefício próprio, mas eu vou estar buscando o benefício do outro. Entendendo que há diferentes tipos de pensamento, há diferenças múltiplas nas pessoas, mas que é possível nós curarmos as feridas da alma pela palavra do Senhor. Então, eu quero orar com você. Orar para que, nesse processo de devocionais, nós paremos um pouquinho e reflitamos. Como que está os nossos relacionamentos com as pessoas? Será que a gente tem pensado sobre isso? Será que a gente tem lutado pelos relacionamentos que a gente tem? Ou nós temos entregado, deixado tudo, desistido logo no começo? Então vamos orar, feche seus olhos e nós vamos falar com o Senhor neste momento. Querido Deus e amado Pai, ó Deus, obrigado, porque à luz da Tua palavra nós temos esperança de que não há relacionamento tão difícil que não possa ser transformado, apesar de ser um desafio, apesar dos relacionamentos serem marcados por pessoas pecadoras, falhas. No Senhor é possível nós mudarmos a maneira de agir, a maneira de nos relacionarmos com as pessoas. E é necessário, como foi dito lá em Hebreus, que nós precisamos lutar para nós vivermos em paz com as pessoas. Isso transformando a maneira como nós nos santificamos com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e eu fico muito feliz de tê-lo aqui nesse momento devocional.